Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios 10, 10. Diz assim: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Eu quero falar um pouquinho hoje contra uma entidade maligna que a Bíblia traz como destruidor. E o papel dele é entrar nos nossos projetos, na nossa vida e destruir o que está sendo construído por Deus. Em que áreas? Em todas. Entrar na família e destruir um projeto família, destruir um projeto chamado casamento, destruir relacionamento de pais com filhos, destruir sonhos, destruir construções financeiras, projetos de Deus financeiro. Porque pessoas que têm um chamado para dirigir uma empresa é um projeto de Deus. E às vezes ele entra para destruir esse projeto. Faculdades, formações, né? Uma formação acadêmica, uma formação profissional. Enfim, destruir aquilo que ele conseguia entrar. Onde ele conseguia entrar. E o nome é destruidor, porque ele entra realmente para destruir. E impedir que a pessoa alcance aquele lugar. E impedir que nós possamos viver aquela promessa de Deus. Essa é a função. E ele vai trabalhar de várias maneiras. Agora, esse texto diz: não murmureis, como também alguns deles murmuraram. Está se referindo ao povo de Israel, antes de entrar na promessa, antes de conquistar a terra. E aí está dizendo assim, o texto vai falar de outras coisas que eles fizeram, mas quando diz na murmuração, ele diz: olha, não murmureis, para vocês não perecerem como pelo destruidor, assim como eles pereceram. A murmuração, ela é um pecado, e é um pecado que abre uma porta para essa entidade espiritual. Esse espírito maligno, então, ele vai entrar na vida da pessoa para destruir. Mas ele só entra porque ele tem um acesso. E nesse caso, a porta de acesso é o pecado da murmuração. Então, murmuração, né? Pra gente, todo mundo sabe o que é murmuração, mas eu coloquei algumas coisas que eu achei interessante. Persistente reclamação. Né? A pessoa persiste em reclamar. Ou seja, reclamação após reclamação vira uma murmuração. Então, a murmuração é uma persistência em reclamar. E o engraçado é que, às vezes, a gente não tem a terça parte da persistência para permanecer numa caminhada, num projeto de conquista de Deus, do que a gente tem para perseverar, né, para persistir em murmurar. Talvez porque murmurar é mais fácil, né? Também, um outro significado seria o descontentamento, ou um questionamento malicioso, ou também falar mal em voz baixa. Tem vários significados para a palavra murmuração. Quando a Bíblia trata de murmuração, ela não vai se referir a reivindicações de causa justa. Ela não vai referir-se a uma reivindicação justa. Não. Ela está falando, né, a murmuração em vários textos bíblicos é tratada como uma indignação, que vem mais como um protesto de rebeldia. Né? Isso vem do coração, um coração indignado, e aí ele protesta de uma forma rebelde. Né? Também vem do egoísmo, da ingratidão e da difamação. Então eu quero trazer luz um pouquinho dentro desse pecado de murmuração. E qual é o objetivo de falar desse pecado? Um objetivo específico de fechar a porta para o destruidor. Por quê? Porque, queridos, às vezes nós queremos uma libertação, queremos uma cura, uma transformação em uma área que não quer romper, mas nós esquecemos de olhar todas as portas de acesso. E aí, né, vai ficar difícil prender o meliante que está ali fazendo aquela derrota, que está trazendo aquela destruição. Vai ficar difícil pegar ele, porque a gente não, né, temos que fechar essa porta.
A murmuração acaba se tornando um hábito vicioso. Ela começa a trazer sérios prejuízos, né? Porque ela escancara esse acesso. Então aqui eu citei o exemplo de Israel quando murmurou. Eles murmuraram ao longo da peregrinação. Durante todo o tempo da peregrinação. Até que levantou, né, algo diante de Deus e Deus desceu uma sentença. Então ali, destruído foi um sonho. Destruído foi uma promessa de pisar os pés em algo que Deus havia prometido. Então primeiro eu quero falar sobre a importância de alinhar o coração. Né? Alinhar o coração. Por quê? A murmuração, ela nos deixa desalinhado. Nosso coração está desalinhado. Então a Bíblia nos ensina a ter um coração reto. Salmo 51 diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Eu preciso ter um coração alinhado. E a murmuração, ela me deixa totalmente desalinhada dessa retidão de Deus. Desse espírito reto, desse coração puro. Ela traz contaminação, traz uma série de coisas que nós vamos falar um pouquinho. Então eu preciso entender, né, uma coisa que a gente sempre fala, mas eu sempre estou falando porque eu muito falo e vejo muitos colegas falando, mas eu vejo ainda a necessidade de falar nesse assunto. Queridos, a libertação, ela não é uma mágica. Não é uma mágica. Eu preciso entender que a libertação não é uma mágica. Que ela é um processo de interagir com princípios bíblicos. A libertação é simples assim. Simples assim. Então, quando eu entendo qual área da minha vida está afetada, e eu entendo como interagir com esses princípios para determinadas áreas, acontece um destravamento. Né? Então, às vezes, tem coisas tão instantâneas, a pessoa fala, foi um milagre. Na verdade, foi um mecanismo de ativação da Bíblia. Porque está lá, está disponível. Basta a gente descobrir e praticar. Então, a libertação, ela não é uma mágica. Eu preciso insistir nisso. Não existe libertação sem mudança. Não existe. Então, toda vida que você ouvir uma palavra mais inclinada para a libertação, entenda, se você não mudar o hábito, se você não praticar, ainda que for passinho por vez, se você não entrar nisso, não vai haver uma mágica. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Porque não existe libertação sem mudança. Isso é transformação. Não tem. Sem metanoia, não tem. Não existe oração forte. Não existe, é outro paradigma, né? Eu preciso procurar alguém que faz uma oração forte. Talvez a pessoa está se referindo a uma oração alta. Porque geralmente quem ministra na área de libertação é tudo um povo meio doido, não é? É assim, grita, fala alto, né? Talvez a pessoa está se referindo a oração forte, isso, uma oração alta, né? Volume alto. Mas não tem nada a ver com isso. Na verdade, a gente às vezes costuma levantar a voz um pouquinho quando está fazendo uma renúncia ou repreendendo um demônio. Porque assim, Deus não é surdo, mas eles se fazem de surdo, né? Demônio, ele quer se fazer de surdo, né? Porque ele não quer sair dali onde ele está. Então, a gente precisa dar um comando. E aí precisa uma voz mais firme, né? Manifestando isso. Mas não tem a ver com uma oração forte. Libertação tem a ver com uma decisão de mudar. Uma decisão de ouvir uma palavra e começar a fazer diferente. Então, não vai acontecer. E a gente gera frustração, decepção, porque às vezes algumas áreas nunca evoluem. Mas sem a mudança não é bíblico, né? Ministrar que vai acontecer. Não tem como parar a ação de um espírito destruidor se eu não fechar o acesso por onde ele entra. Então, assim, pode até repreender numa ação profética, numa oração ali naquele momento, e ele sair, pode. Ele vai procurar de volta a porta e vai achar um espírito destruidor, se eu não fechar o acesso por onde ele entra. Uma atitude, uma ação maligna que está destruindo a vida de alguém, se essa porta não for encerrada, se esse acesso não for fechado. Não tem como. Não existe grande segredo, sabe? Não tem uma coisa assim, olha, super interessante, nova. Não tem. É tudo simples assim. É tudo os negócios que a gente já está acostumado a ver. Só precisamos interagir e colocar em prática. Então, essa questão da murmuração,
É um pecado antigo, é uma coisa batida, só que dá acesso a algo muito sério no mundo espiritual. Um espírito destruidor. E o próprio nome dele já fala da identidade dele e do que ele consegue fazer. Do que ele é enviado para fazer. Destruir. Então, tem sonhos se destruindo por causa disso. Tem projetos que abortam antes de nascer por causa disso. Durante o nascimento, por causa disso. No processo de gestação de um projeto, de uma proposta de Deus, de um propósito de Deus, abortam por causa disso. Então, é uma coisa que nós precisamos resolver. O que está desalinhado dentro de nós? Né? O que está desalinhado para ter o sintoma da murmuração? Porque como nós vimos, a murmuração sai pela fala. E antes disso, já foi um coração murmurador. Antes de falar, a gente já murmurou no coração. Nos pensamentos, já está cheio de murmuração. Aí o próximo passo é começar a declarar isso. Mas isso é o sintoma. O que está desalinhado aqui dentro? Eu quero falar disso. Os sentimentos que estão distorcidos para que a gente murmure tanto. Né? O que está desalinhado dentro de nós? Primeira coisa que eu quero falar. A insatisfação. Pessoas que têm o acesso livre para a entrada do destruidor, geralmente são pessoas muito insatisfeitas. Né? Então elas são insatisfeitas com a realidade. Não aceitam a história e nem a realidade. E não é que eu não tenho o direito de querer mudar algumas coisas na minha vida. Mas eu preciso partir de um princípio de aceitação contra a insatisfação. Então, às vezes, a gente vai deixando esse negócio entrar como um lodo. Vai entrando e vai sujando. Vai entrando e vai sujando. Daqui a pouco a gente reclama de tudo. De tudo. Nada está bom. Né? O tempo todo. Essa conduta está dentro do nosso coração. E aparece nos relacionamentos da pessoa, nas ações, quando suas expectativas enganosas não são correspondidas. Então, parte disso. Né? Eu tenho uma expectativa, eu crio uma expectativa em relação a algo, aí quando não é correspondido, eu começo a ficar insatisfeito. E a insatisfação é um desalinhamento dentro do coração que gera murmuração. E abre a porta para o destruidor. Geralmente essas expectativas estão de acordo com o quê? Com os nossos interesses. É porque é do jeito que a gente quer, do jeito que a gente acha que vai ser. A gente às vezes quer determinar até como Deus vai fazer. A gente tem uma promessa, mas a gente já quer assim, formatar como é que Deus vai nos colocar nesse lugar de promessa. E aí quando não é desse jeito, quando a expectativa não é correspondida, então eu fico insatisfeito. E a insatisfação é algo que tem que sair de dentro de nós. Tem que sair de dentro de nós. Se não houver renúncia desse sentimento de insatisfação, ele nunca vai ser saciado. Sabe? Só tem um jeito, é renunciar a isso. Porque quanto mais eu estou insatisfeito, o negócio vai ficando pior. Mas eu vou. Por exemplo, né? Coloquei uma coisa bem simples em Mateus 11, 18 e 19. Que diz assim: porquanto veio João, não comendo nem bebendo, diziam, tem demônio. Então veio o filho do homem, comendo e bebendo, diziam, eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Então tinha um grupo insatisfeito de todo jeito. Se bebia e comia, né, estava insatisfeito. Não bebe, não come, tem demônio. Bebe e come, come demais. Bebe demais, é beberrão. Então assim, é um negócio dentro da pessoa que nunca está bom. Porque eu tenho que eliminar a insatisfação. Eu tenho que renunciar esse sentimento desalinhado. Isso é desalinhado dentro do meu coração. Isso gera murmuração. Então o descontentamento, ele vai gerar isso. Os cristãos, eles são ensinados a se contentarem quando eles têm sua necessidade suprida, por exemplo. Hebreus 15, 5 fala disso. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei e nem te desampararei. Então, essa é uma situação que gera muita murmuração, a insatisfação com o que eu tenho. E em muitos casos, na maioria deles, eu tenho tudo que preciso. Mas porque a minha expectativa de ter o melhor não foi atendida, eu fico insatisfeito. E eu não estou dizendo com isso que você não tem o direito de querer melhorar.
Mas eu estou dizendo que você não tem o direito de estar insatisfeito quando você já tem o que é necessário. Porque esse é o caminho de cruz, esse é o caminho bíblico, esse é o caminho que o Senhor nos ensinou. 1 Timóteo 6, o verso 6 a 8 diz assim: mas é grande ganho a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que não vamos poder levar nada dele. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Então, a Bíblia nos chama a uma posição de satisfação. Olha, gente, o pecado da murmuração é uma coisa que traz uma destruição, porque, como eu disse, é uma porta dessa entidade chamada destruidor, mas é algo que envergonha Deus. Nós não glorificamos Deus, nós envergonhamos a bandeira que nós defendemos. E o Senhor nos ensina um princípio de humildade, de aceitação, né? E que não fica nessa insatisfação crônica. Por isso nós murmuramos. O insatisfeito murmura sem motivo. Sem motivo. Porque isso é como eu disse, é um lodo que vai entrando e vai sujando. Então ele começa a murmurar por pequenas coisas. Daqui a pouco ele está murmurando sem motivo. Se chove, ele reclama. Aí se não chove, ele reclama. Se ele tem uma casa pequena, ele reclama. Aí se Deus dá grande, agora ele também reclama. Antes porque não tinha espaço, agora porque é difícil para limpar. Sabe, o negócio vai ficando, sabe? E isso começa a ficar crônico, gente. Começa a ficar crônico, né? Reclama porque a chuva está molhando, está andando de moto, a chuva molha. Aí quando compra o carro, reclama que gasta, né? Que agora é mais despesa. Nunca vai estar bom, é um saco sem fundo. Não vai saciar. Sabe, quando tem essa insatisfação, quando está desalinhado no coração, você pode tentar agradar o camarada, não vai conseguir. Porque tudo tem essa reclamação. Sabe, e isso é uma porta assim, muito larga. A insatisfação, ela gera desprezo pelo que Deus nos dá. Para você ver assim, o nível que é desse pecado. Esse sentimento, ele gera um desprezo. Você não valoriza, você acaba desprezando o que Deus te deu. Gente, é uma linha tão fina, mas é perigosa. É um negócio tão estreito. E é perigoso você passar para o lado de lá, é muito fácil. Então esse sentimento, ele cega a pessoa em relação às coisas que Deus tem feito na sua vida. Ele começa a desprezar. E não tem mais significado. Tipo, tudo o que Deus fez não significa nada. Por quê? Vem do trono, né? Em vez de estar subindo a adoração, está subindo a murmuração. Em vez da adoração, está subindo a murmuração. E eu vou te dizer, a murmuração é a linguagem do diabo. Enquanto a adoração é uma linguagem de Deus, é a língua de Deus, a murmuração é a língua do diabo. E muitas maldições vêm para a pessoa. Porque como que a murmuração se expressa? No final, quando ela já está derramando, ela expressa pela palavra. Ela começa aqui dentro, a insatisfação. Mas no final ela já está transferindo palavra. E a palavra, ela te abençoa, te amaldiçoa. Então, quantas maldições vêm para a própria vida? Há um mecanismo de autodestruição, porque na murmuração muitas coisas estão sendo lançadas. Então, mesmo que a pessoa tenha tudo, né? O murmurador, ele age como se ele não tivesse nada. E isso causa um desprezo nas coisas que Deus deu. Assim procedeu o povo de Deus naquela época. Salmo 106, 24 e 25, que volta nessa história de Israel, diz assim: também desprezaram a terra aprazível. Quer dizer, Deus deu algo aprazível. E Deus lá de cima olhando, né? Aquela murmuração. Toda aquela murmuração subindo, contaminando tudo, né? Eles desprezaram essa terra, não creram na sua palavra, antes murmuraram nas suas tendas e não deram ouvido à voz do Senhor. Esse desalinhamento no coração impede a pessoa de entrar na terra, de viver essa vontade plena de Deus para esse tempo, para esse momento. Isso aborta o projeto. Então, inviabiliza, nós não entramos. Muitas pessoas perdem um lugar sem nem saber
que ele iria existir. Sem nem ter entendimento, eles não entram. Sabe, isso não é bom de falar. Para mim, não é bom para mim ouvir, não é bom para mim falar também. Por quê? Gente, coisas que a gente nem sabia. A gente deixa de entrar, a gente deixa de alcançar ministerialmente, familiarmente, profissionalmente, passa da gente. Por quê? A gente nem tinha entendimento e fomos privados daquilo, impedidos de entrar naquele lugar. Por causa que o destruidor entra e arrebenta com tudo antes. Outros não cumprem, não vê cumpridas as promessas, né? Porque antes ele abriu tanto essa porta, que aí agora ele precisa de resgatar. Ele precisa de resgatar esse projeto de Deus. Um outro sentimento desalinhado, que junto com a insatisfação provoca a murmuração, libera a murmuração, é o egoísmo. Porque uma das coisas que caminha junto com a insatisfação, quando eu estou insatisfeito, há uma raiz egoísta, porque eu quero do meu jeito. Eu quero que as coisas aconteçam da minha maneira, da minha forma. Quando isso não acontece, a insatisfação transborda e aí eu murmuro, eu reclamo. Eu quero que Deus aja do meu jeito, eu quero que os meus irmãos ajam do meu jeito, eu quero que o patrão ou que os meus funcionários só façam do meu jeito. Eu quero que as coisas se movam só da minha maneira. E aí isso gera, né, essa raiz egoísta, não respeita esse limite. Tudo vai ser voltado para os seus interesses. Muitos murmuram porque uma situação não lhe beneficiou. Se ele estivesse do outro lado da história, ele não ia murmurar. Mas ele traz para o pessoal. Aí não me beneficiou, não atendeu o meu lado. Então é uma raiz extremamente egoísta. Geralmente o murmurador, né, ele tem essa insatisfação crônica e ele também tem uma raiz de egoísmo que tem que ser removida. Quando nós falamos mais profundo de raiz de egoísmo, a gente vê que isso até tem na herança. Muitas famílias têm isso muito forte e hereditário. Você vê uma descendência com isso muito forte. E às vezes são sintomas graves que manifestam assim no dia a dia. Precisa remover a raiz. Está junto com esse sentimento de egoísmo. O egoísmo então faz com que a gente sempre pense só em nós, né? Uma inquietação e insatisfação também com o dos outros, né? Uma raiz egoísta. E às vezes eu fico insatisfeito com a minha situação porque eu estou vendo a do outro diferente. Aí eu olho para mim e eu olho para o outro e não me contento talvez com o crescimento do outro, com outro tempo, outro momento que a outra pessoa está vivendo. Aí eu fico insatisfeito, né? Eu em alguns momentos de insatisfação assim, tratando com os meus filhos, eu falo assim, hein? Não dá para você olhar o que tem menos que você? Porque aí você vai ficar bem contente. Você tem que olhar para o que tem o que você não tem. Vamos inverter? Me ajuda. Olha para o outro que não tem, né? Olha para o que não tem isso que você já alcançou. Aí você vai dar uma mudada nessa insatisfação. Então a gente precisa sair desse lugar de olhar o do outro, olhar a vida do outro. Isso é porque a murmuração está muito ligada ao egoísmo. Está ligada à insatisfação e também está ligada ao egoísmo. Eu preciso reconhecer essas coisas, esses sentimentos desalinhados dentro de mim como pecado, sabe, gente? Eu preciso chegar diante de Deus e reconhecer isso como pecado, para limpar e para renunciar essas raízes de dentro de mim, para eu alcançar uma transformação no meu hábito, nas coisas do meu dia a dia, nas coisas que são liberadas pela minha boca, nos meus comportamentos. Eu preciso alcançar isso. Sem isso não há transformação. Não há transformação. Eu não estou falando só focando no prejuízo do destruidor entrar e bagunçar tudo. Mas eu estou falando isso como um impedimento da nossa vida cristã. Como uma dificuldade de prosseguir na santidade. Romanos 1, 21 diz assim: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Por quê? Porque o murmurador sempre tem também a ingratidão. A ingratidão é algo muito forte, que caminha junto com a insatisfação e com o egoísmo. Esses sentimentos estão desalinhados dentro de nós. Então, assim, se você tem esse mau hábito,
que é um pecado, tem que ser tratado como pecado, de murmurar. Porque a murmuração é o que eu disse, esse descontentamento, essa reclamação, uma seguida da outra. Se você tem isso, você pode observar. A raiz de egoísmo está aí. A insatisfação crônica está aí. E a ingratidão está aí. O murmurador, ele é ingrato. Ele não agradece o quanto ele já alcançou. Ele só vai pensar no que ele não alcançou. O que ele não conquistou. Aonde ele não chegou. Mas ele não olha grandes coisas que Deus fez. Por isso que isso gera o desprezo diante do agir de Deus. Ele não consegue perceber. A ingratidão pelo que o Senhor já havia dado, né? Ali no caso do povo hebreu que eu estou citando, atraiu a ira de Deus sobre eles. E eles não entraram nessa terra da promessa. Esse versículo de Romanos 1:21 diz que o seu coração insensato se obscureceu. O que quer dizer isso? Quando nós vamos avançando nesse nível, essa ingratidão obscurece o nosso coração. E é isso que impede a gente ver de quanto Deus já nos deu. Não é uma coisa que eu ainda não alcancei, que vai impedir, que vai ofuscar o brilho de tudo que Ele já fez. A ingratidão, ela alcança pessoas, ela destrói relacionamentos. Porque às vezes você caminha há anos com uma pessoa, ele já fez tanto ao seu lado. Aí quando ele não faz o A, apagou tudo. Ingrato, coração ingrato. Talvez a pessoa já estendeu tanto a mão, o dia que ela não estende, tudo ficou perdido. E tudo que foi feito. E tudo que alguém já te beneficiou, e tudo que alguém já me beneficiou. E tudo que Deus já fez. Como é que fica isso? Então isso fede diante de Deus. Isso sobe com mau cheiro. Sobe com mau cheiro diante de Deus. E essa quantidade era tão grande na vida daquele povo que Deus deu uma sentença. Ó, não vai mais entrar. Não vai mais entrar. Quando não glorificamos a Deus, sendo gratos, o coração então obscurece e isso traz essa forte contaminação. Nós não nos damos conta de que a situação podia ser pior. Aí nós não valorizamos o livramento que Deus nos dá. Nós olhamos só aquele problema. Só aquele problema. Só aquela área que não resolveu. E tantas outras coisas que Deus fez, fica em vão. Não conseguimos ver o trabalho que o Senhor teve para nos dar determinadas coisas. Gente, por exemplo, às vezes, um tempo de oração, a gente reclama porque está demorando a resposta. Você não entende que tem leis espirituais e físicas. E Deus é reto. Então, eu fico observando. Tem pessoas que estão orando por um emprego. Eu estou citando coisas assim, que eu vivi com alguém, que eu passei junto. Não estou pegando exemplos assim, fantasiosos, não. Estou falando do que realmente eu já presenciei acontecer. Pessoas estão orando por um emprego há tempo. Senhor, me muda desse lugar, me muda desse lugar. Aí a gente consegue observar um trabalhar de Deus que dá muito trabalho. Quando a Bíblia diz que Deus trabalha, Ele trabalha. Porque para Ele colocar uma pessoa, por exemplo, numa outra posição, Ele tem que remanejar várias coisas na terra. Ele tem que mudar pessoas, Ele tem que abrir lugares. Gente, isso tem tempo. Por isso que quando alguém fala para você, Deus está preparando, Deus está trabalhando, Ele está. É porque tem leis e Deus respeita as leis. Físicas, espirituais, da terra. Ele não vai passando por cima, assim, das pessoas. Ele não age como homem. Então, Deus vai lá e trabalha para atender aquela oração. E o crente está clamando, está clamando, está clamando. E Deus está ajeitando. Até que chega o momento e Deus coloca a pessoa. Dá 15 dias de serviço ou um mês, começou toda a murmuração e a reclamação. Sabe, a gente presencia coisas que você vê assim, puxa, tudo o que Deus fez... Todo o trabalho que Deus teve para atender, para enviar essa resposta para a terra. Todo o investimento que Ele fez. Agora, de novo, um coração obstinado, egoísta, ingrato. Olha a coisa da sua maneira, só do seu jeito. Outra coisa também, junto aí, seguido da gratidão, os murmuradores, eles são caluniadores discretos. Gente, isso é uma linha muito fina que a gente vai se colocando. Por quê? Murmurar vai esparramando, né?
baixinho, vai esparramando. Essa resmungação baixinha aqui, ali, vai espalhando o quê? Maledicência. Declarando palavra de maledicência. Traz duas coisas, maldição para si mesmo, quando as palavras são voltadas contra você. E traz dissensão, confusão, briga, discórdia, porque vai esparramando o veneno. Vai murmurando, vai reclamando. Gente, isso tudo está subindo com mau cheiro diante de Deus. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O processo de santidade é sério. Para mim e para você. É para mim e para você. É sério. É sério. O processo de santificação é sério. Nosso coração às vezes está desalinhadíssimo de coisas simples assim. E libertação é simples assim, porque o evangelho é simples. Não tem complicação. Só tem desobediência da nossa parte, mas não tem complicação. Então, essa murmuração, por exemplo, pode trazer um sintoma, uma maldição. Já pensou acumulado, uma pessoa que recebe o pagamento? Aí toda vez ela fala, já vou pegar a mixaria. Já vou lá receber a mixaria. Aí todo mês ele fala, já vou lá pegar a mixaria que não dá para nada. Ele está lançando, é o que ele está declarando. Você acha que vai subir? Você acha que mesmo que ele ganhar mais, ele vai conseguir conquistar mais? Ele mesmo amaldiçoa. Qual que seria o inverso disso? Eu recebo dinheiro, pouco ou muito, e sou grata a Deus. Pai, obrigada por essa provisão. Multiplica, dá a bênção nessa provisão. Me faz fazer o a mais com esse. Transforma o pouco no muito na tua bênção. Esse seria o nosso posicionamento. Mas o murmurador, ele vai descuidando. E aí ele vai liberando palavra. Vai liberando palavra. Sobre ele, sobre a família. Discretamente, quando nós murmuramos, então nós vamos esparramando esse veneno. Nós vamos esparramando tudo isso. Mas para a gente fechar, para a gente entender como que nós vamos processar uma libertação desse espírito maligno que a Bíblia traz como de destruidor. Contra essa entidade que vem destruir projetos, que vem nos impedir de entrar em lugares de promessa de Deus. Eu vou fechar a porta para ele. Como que eu vou fechar a porta? Essa linguagem de adoração, que é um coração grato a Deus, que expressa gratidão, que não olha só para o que não fez, o que não está pronto, mas que primeiro agradece pelo pouco, é fiel na gratidão no pouco, e aí vem um dia o lugar do muito. Nós derrotamos esse demônio com o princípio contrário, é sempre assim. Então a ingratidão, a insatisfação, nós derrotamos com a gratidão. Quando um coração grato se coloca diante de Deus, as situações mudam. A gratidão verdadeira, quando encontrada pelo Senhor em nosso coração, ela ativa um poder que não só fecha a porta para o destruidor, como ele restaura e resgata. Como um poder que restaura isso que foi perdido, isso que está sendo danificado. Então, só a gratidão, ela vai vencer o descontentamento do coração. Por exemplo, a gente pode começar com situações práticas, Ações de graça, por exemplo, por nossas conquistas. Queridos, sabe um princípio forte, que eu acho que já foi muito mais praticado do que a igreja que nós vivemos hoje. Celebrar Deus por conquistas, um culto de ação de graças com a família, louvores ao Senhor, cânticos espirituais para agradecer. Não menospreze as suas vitórias, não menospreze as suas conquistas, ainda que você ache elas pequenas, ainda que você queira a sua consciência te enganar que é pouco. Não entre nisso, agradeça. Tem uma conquista de um filho, celebre a Deus com a família. Tem uma conquista do marido, celebre a Deus. Da esposa, celebre a Deus. Celebre a Deus com culto, com ações de graça mesmo. Celebre a Deus com oferta de gratidão. Celebre. Pratique isso. Sabe, isso é algo assim, que funciona. Quando você vai trocando o pecado pela remissão, por novas práticas, novos hábitos, isso vai te impulsionando. Você vai entrando em outro lugar. Quando você menos pensar, tem coisas assim sobrenaturais acontecendo.
Que talvez você vai dizer, gente, eu recebi um milagre. Foi um milagre, mas foi resultado de uma nova ação sua, de uma nova prática sua. Isso tem muito poder no mundo espiritual. Situações simples, como agradecer, por exemplo, por coisas que parecem pequenas, né? Livramentos que a gente tem e nem sequer fica sabendo. Um coração grato, ele agradece pela vida, ele agradece pelas mãos que tem, ele agradece pelas pernas, pelos pés que caminham, ele agradece por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de vida. E a gente começa a ver nas pequenas coisas, na criação de Deus, no geral, a gente começa a ver a mão de Deus, o cuidado de Deus sobre nós. E isso são práticas, isso são hábitos que parecem pequenos, mas que ativam um poder no mundo espiritual. Porque isso começa a subir com uma linguagem de adoração. A gratidão é uma linguagem de adoração. E mediante isso vai chegando diante do trono, isso vai acionando algo que volta para você. Glorifica a Deus e volta para você. Em mudanças, em áreas que você precisa, em áreas que você busca. Eu gostaria de, mesmo assim com o nosso tempo bem apertadinho, mas eu gostaria de fazer uma confissão, né? Limpar isso das nossas vidas de uma maneira assim, geral, como igreja. Apresentar isso. Reconhecer a murmuração como um pecado. E retirar e renunciar do nosso coração a insatisfação, renunciar ao egoísmo, renunciar à ingratidão. Então eu queria te convidar a ficar de pé, para que a gente possa colocar isso diante de Deus, diante da cruz. Pai, nós queremos orar, Senhor, mais uma vez, nos colocar no Teu altar nessa noite. Senhor, mais uma vez nós queremos entrar diante do Senhor pedindo favor e misericórdia do Senhor. Pedindo, Senhor, que a Tua misericórdia venha aceitar a nossa confissão. Oh Deus, em nome de Jesus, libera, Senhor, libera do céu para nós. Espírito Santo, anda em nosso meio. Acha os nossos corações, para que nós possamos reconhecer onde erramos, com toda sinceridade, porque o Senhor procura um coração quebrantado, o Senhor procura um coração humilde, para reconhecer o que precisa, se é que precisa. Oh Senhor, tem coisas que são tão individuais, que precisamos, Senhor, ser tocados pelo Senhor. Tem situações, Senhor, que precisam ser transformadas, mas só podem ser pelas Tuas mãos. Aceita a nossa renúncia como igreja. Aceita a nossa confissão como igreja nessa noite. Não nos deixa sair daqui, Senhor, em mesmas posições que nós entramos. Pai, no nome de Jesus, eu peço que o Senhor sonde nessa hora as vidas, Pai, famílias e projetos que estão sendo destruídos. Onde essas entidades, Pai, têm entrado, onde tem portas de acesso, onde tem esse pecado, Senhor, às vezes tão forte, tão habitual, que o destruidor já entrou e conseguiu fazer muitas coisas. Mas Deus, nós queremos ser resgatados disso. Nós queremos ser restituídos nos sonhos e projetos do Senhor na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, aceita a nossa confissão, eu te peço. Liga no céu, Senhor. Liga no céu. E nós queremos agora, em nome de Jesus, confessar. Diz comigo, querido Deus, Pai, em nome de Jesus, aceita a nossa confissão. Eu confesso, diante da igreja, aqui presente, o pecado de murmuração. Eu te peço perdão, Senhor, por todas as vezes que eu murmurei em relação à minha vida, ao meu trabalho, às minhas finanças, ao meu cônjuge, aos meus filhos. Todas as vezes que eu murmurei e manifestei insatisfação em tudo, Pai, em nome de Jesus, como igreja, todas as vezes que eu murmurei,
do serviço prestado, de como as coisas são feitas, de como elas são organizadas, dirigidas. Em nome de Jesus, eu te peço perdão por toda murmuração contra as autoridades estabelecidas sobre a minha vida. Perdão, Senhor, pela insatisfação, que é um sentimento desalinhado no meu coração. Eu te peço perdão, Senhor, por toda insatisfação crônica com a minha vida, com a minha história, com os meus bens. Perdão, Senhor, porque a tua palavra diz que tendo sustento e com o que me cobrir, eu esteja contente. E muitas vezes eu não estive contente por muito pouco. Em nome de Jesus, eu te peço perdão. Me arrependo nessa noite. Perdão também, Senhor, por toda raiz de egoísmo que me faz murmurar, porque sempre quero tudo do meu jeito. Perdão, Senhor, pelo egoísmo que o Senhor encontrar no meu coração essa noite. Sonda-me com uma sonda profunda e me perdoa. Perdoa a ingratidão, em nome de Jesus. Todas as vezes que eu fui ingrato com pessoas que me ajudaram, com instituições que me ampararam, com a minha família e com o Senhor. Perdão, Senhor, porque ao invés de reconhecer o muito que o Senhor já fez, mas eu murmurei e fui ingrato pelo que o Senhor já fez. Perdão, Senhor, quando eu desprezei todas as tuas conquistas na minha vida. Hoje eu quero trocar todo o pecado de murmuração. Eu quero apagar com o teu fogo e trocar isso que sobe com mau cheiro diante do Senhor. Quero trocar por um incenso suave, agradável, de gratidão. Por isso eu te engrandeço, eu te louvo, eu te adoro e eu reconheço todas as coisas preciosas que o Senhor já fez. Te peço perdão, Senhor, por toda a herança do orgulho, da insatisfação e da murmuração que veio para a minha vida pelas heranças dos meus familiares. Eu renuncio também essa raiz, em nome de Jesus. Eu troco no mundo espiritual as palavras de murmuração por palavras que bendizem o Senhor, que louvam o Senhor, que engrandecem o Senhor. E agora eu tomo autoridade e eu repreendo, em nome de Jesus Cristo, toda entidade, por nome de destruidor, todo espírito maligno que entrou na minha vida para destruir projetos e me impedir de entrar nas promessas do Senhor. Eu repreendo, em nome de Jesus. Eu tomo autoridade pelo sangue de Jesus, que me limpa do pecado. E eu digo a vocês, demônios, saiam de qualquer área que estiver afetando a minha vida. Eu oro agora ao Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo. Senhor, restaura toda a área que foi afetada na minha vida. Traz a restituição daquilo que foi destruído. Em nome de Jesus, restaura os projetos. Restaura toda construção na minha vida que foi afetada pela murmuração. Eu clamo ao Senhor que haja uma restituição. Uma restituição. E eu declaro diante da igreja e para o Senhor que esse demônio
não será mais alimentado pela minha voz, pelas minhas palavras, pela minha boca. Eu não alimentarei mais. Todas as vezes que eu for murmurar, eu vou lembrar do princípio e eu vou glorificar o Senhor por tudo que o Senhor já fez. Em nome de Jesus. Amém? Deus, em nome de Jesus, Pai, limpa, Senhor, as nossas vidas. Coloque a mão sobre a tua cabeça, querido. Pai, limpa as nossas vidas. Tira, Senhor, todo o peso que atingiu a nossa família, que atingiu o nosso trabalho, que atingiu o nosso ministério pela murmuração. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu declaro que toda resistência espiritual nesse lugar, você não tem força. Em nome de Jesus, eu te coloco debaixo do sangue de Jesus Cristo e da cruz de Cristo. Em nome de Jesus, Senhor, começa a passar o teu fogo, Pai. Passa o teu fogo da cabeça à planta dos pés na minha vida e na vida dos meus irmãos. E, Senhor, em nome de Jesus, toda resistência dessa entidade não tem mais lugar, porque nós confessamos, e é um princípio de confissão que aciona a cura, que aciona a restauração, que aciona, Senhor, a restituição. E nós como igreja chamamos do reino espiritual, em nome de Jesus, o resgate dos nossos projetos, o resgate das nossas promessas. Pai, no nome de Jesus, tudo aquilo que foi impedido, danificado, que sofreu destruição por causa desse pecado na vida daqueles que estão aqui, em nome de Jesus, nós declaramos uma voz profética. Senhor, em nome de Jesus, nós fechamos essa porta de acesso para o destruidor, repreendemos ele e dizemos: você não vai entrar mais, você não vai entrar mais. Nós declaramos projetos destravados, nós declaramos bênçãos no reino espiritual, que estão travadas por esse pecado, sejam destravadas agora. Deus, envia anjos a trazer respostas do céu, envia anjos, Senhor, nos tribunais, envia anjos, Senhor, aonde precisar, envia nas empresas, envia, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Começa a enviar, Pai, e libera a vida do teu povo, libera a vida do teu povo. Nós damos uma palavra de ordem contra todo o espírito destruidor, em nome de Jesus. Deixa os projetos, estão obrigados, deixa os projetos. Eu clamo, eu chamo a restituição e a restauração sobre a vida da igreja nessa noite. Nós ligamos isso em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo.